Olha aqui, amado, isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo essa imagem aqui no fundo aqui? Aqui tem um cidadão e tem uma menina que está bem aconchegante com as pernas em cima do colo dele. Tá aqui num lazer, num happy hour, numa praia, amadinha. Tá certo? Então, é uma coisa natural. Você vê um casal na praia natural. Não é verdade? Amada, qualquer pessoa que passe aqui nesta praia vai olhar esses dois seres humanos e ninguém vai se meter com a vida deles. Porque é natural. Eles estão pelados ali? Não. Eles estão xingando alguém? Não. Eles estão falando mal da prostituta, do gay, de quem quer que seja? Não. Não estão fazendo nada errado. Aos olhos de qualquer pessoa que passa. Mas se for um evangélico que conhece eles, o evangélico se sente no direito de acusar, de apontar e de envergonhar. Quer ver? Vamos ver juntos então. Olha lá. Ó. Diga que é mentira, pastor, agora. Diga aí que é mentira. É, né? Estragando seu ministério por causa de mulher. Diga. Diga que é mentira, pastor. Você não vai fazer isso. Não vou? Não vai. Tem certeza? Não vai fazer. Tem certeza? Você não vai fazer isso. Tem certeza? Você não vai fazer Tem isso. certeza? Não vai. Absoluta? Você não vai fazer isso. Hã? Você não vai fazer. Absoluta? Você não vai fazer. É mesmo? Você descobriu a gente aqui? Eu vi o seu sindical e vim. Foi? Foi. Vem cá. E aí? Você não vai fazer isso. Não vou? Por quê? Você é um cara mal. Você é um Eu homem. sei. Agora veja bem, eu fico com pena de quem? Das ovelhas do Senhor. Vem cá, peraí. Porque o peso está todo na igreja. Vem cá. E aí? Vem cá. E aí? Você vem com quem? Não, eu vim só. Só? Foi, eu vim só. Então faz o seguinte, ó. Sim, mas Esqueça isso. esquecer por quê? Porque não... Com a condição. É. Você vai pedir seu pastor Júnior para sair da igreja. Bora? Mas por que você tá... Não, bora. Você Vambora. vê- Eu vim só. Eu, pela atividade do meu filho, eu vim só. A mototáxi seguiu vocês. A mototáxi seguiu vocês e ligou para mim. Foi. Por que você tá fazendo isso? Porque eu tenho pena das ovelhas, só isso. É. Eu tenho pena das ovelhas, rapaz. Sim, mas o que é que... E o senhor desfez tanto de minha sogra, né? Eu não. Tanto de minha sogra. Não fiz nada. Eu... Foi, sim. Trocou a amizade dela. Eu tenho... Acabou. Sei lá, cortaram. E aí, minha vidinha? O pastor foi passar um dia de lazer com a amante dele na praia. Mas aí ficou claro que é amante, é namorada, é o que dele? Não, uma coisa é certa, a esposa dele não é, porque ele ficou constrangido, a gente percebe e falou, você não vai botar isso na internet, você não vai tá. publicar isso. Certo. Então percebe-se que realmente a menina ficou constrangida, se ela fosse esposa dele, ela falaria, ela Eu brigaria sou a por isso. esposa, no caso, né? Qual é o problema, né? Ela Diria. fala, que negócio é esse? Vocês estão ficando malucos? Eu tô aqui com meu marido? Sei lá. Uhum. Né? Ela não teve reação nenhuma justamente porque eu penso que confirma realmente que o caso ali era de um relacionamento extraconjugal. Ah, entendi, tá. Entende, amado? Aham. Agora vamos lá, Amadinha. O camarada é pastor. Por ele ser pastor, há alguma garantia de que ele não é mais homem? Ele deixou de ser homem? Não. Então, por que cobrar do cara alguma coisa que às vezes o próprio marido, corno, facilita? Eu canso de dizer isso aqui. Certo. Se a mulher está até tarde em algum lugar, seja qual for, o homem desconfia. Mas se ela chegar e disser, eu estava no gabinete com o pastor, conversando com o pastor, fazendo um gabinete, o pastor, marido. Exato. Se ela pegar dinheiro do marido que ele trabalhou e der para qualquer homem fora de casa, o homem quer matar ela. Mas ela diz, não, eu dei para o pastor, é o dízimo. Aí, então, você repara, a religião, amada, ela cria subterfúgios. A religião, ela cria canais de ligação que não existem. Por exemplo, ninguém pode xingar os outros por aí. Mas se for uma igreja com a porta aberta na hora do culto, ele xinga todo mundo e fica por isso Xinga, mesmo. fica por isso mesmo. Então, por exemplo, o marido não vai permitir que a mulher tenha muitas liberdades, mas se for com o pastor, pode. Aí quando a corda arrebenta... É. Então, e o rapaz que estava filmando, eu vi um monte de coisa interessante. Interessante para quem? Para quem está fora disso. Certo. Porque se eu estivesse dentro, de repente, né, com a falta de conhecimento e até de amor ao próximo, eu iria estar lá do lado do rapaz e apedrejando os dois. Certo. Né, falar a verdade. Mas assim, o que eu percebi foi na hora que o irmão que tá com a câmera, ele falou assim, eu tenho dó das ovelhas.
Ele está falando que tem dó das ovelhas por conta desse ato aqui. É isso que eu ia chegar. Por conta desse ato. Mas como é uma pessoa que está adormecida, está no coma espiritual, não ocorreu na cabeça dele ter dó das ovelhas e dele próprio pelo engano que esse pastor, talvez também um outro enganado, repetidor, está levando elas para o abismo. E eu digo abismo espiritual. É aí que é passivo de ter dó, de acordar, né? E de rever, né? E parar de fazer esse tipo de coisa que é contrária ao pai, né? Mas ele tem dó da vida do cara. Independente se ele está traindo ou não, isso é ele que tem que ter a consciência dele, né? Sabe que não pode, não é verdade? Que está prejudicando a parceira dele, no caso a esposa. E a moça que está aí também deve saber que ele é casado, sabe que está indo contra o próximo. Mas isso de amor ao próximo não é pregado nas religiões. Eu não enxergo isso. Não enxergo. Eu não vou dizer nem todas as religiões, porque tem muitas religiões aí, principalmente as orientais, que pregam até mais amor ao próximo que as ocidentais, né? Então, nessa questão de amor ao próximo é meio assim. Mas assim, na questão religiosa do cristianismo, eles não pregam isso, não é verdade? Então, o rapaz nem viu isso, né? Ah, isso é coisa deles, eles que têm que ver que estão errados, né? Mas ele achou legal colocar e publicar de coisa que isso aí. O cara sai dessa igreja, vai para outra, tem outra, né? Coisa, mano, qual é a visão do cara que filma isso para colocar na internet? O que esse cara tem de positivo para poder explicar-se a respeito de colocar isso na internet e de tentar estragar a vida do casal aí, ou do pastor, ou da mulher? O que esse cara ganha com isso? Se não prejudicar os outros. Vale a pena prejudicar alguém que pecou? Então pecar também prejudicando? Você falou uma coisa muito interessante, até muito assim, como pode dizer que é uma coisa muito assim... Relevante. Não é relevante, é uma coisa que é muito... esqueci, frágil, mas não é frágil, é outro nome, Rubens, que eu queria dizer, né? Uma coisa muito interessante, porque assim, aí no caso é na questão de prejudicar os dois. Porque, por exemplo, se o marido dela vê... Vai fazer um ato na hora da raiva, se for um cara... Vai fazer uma besteira. Vai fazer uma besteira. Pode fazer uma besteira. Quer dizer, ele levou a pessoa a fazer uma besteira com outra. A culpa vai ser dele. Vai ser dele, não importa. O pecado maior vai ser o dele. Explica, mas não justifica nada. Não é verdade? É a mesma coisa da gente ter uma pessoa conhecida, né? Que a gente presencie alguma coisa ou saiba, a gente tem que ficar na nossa. Né? A pessoa que tem que se resolver e saber até onde está indo. Sei lá, porque pode levar a uma situação muito mais... Pode desencadear uma situação muito mais séria. Séria. Muito mais séria. E terrível. E a pessoa que filmou e jogou para todo mundo ver é irresponsável e não vai dizer, mas eu coloquei, o cara viu e fez uma merda com o pastor lá, mas eu fiz meu papel, eu mostrei. Não tem isso. E isso é entre os três, é entre os dois aí, entre o marido da mulher, e se o pastor tiver também uma esposa, entendeu, Rubens? É questão deles. Eles têm que resolver isso. Eles que têm que resolver. Não cabe a ninguém julgar e chegar e apontar. Amadinha, quando eu vi essa cena aí, agora assistindo com você, eu lembrei da questão envolvendo o Lula, ou a Dilma. O pessoal foi pra rua contra a Dilma, nem Lula, a Dilma, né? Não por conta do grande mal que a Dilma ou o PT causou no país. Tá certo? Que é a relação deles com os Illuminati. Sim. Não foi por conta disso. Foi por conta de uma pressão por algo que o alienado enxerga, mas que se não tivesse desalienado disso, não enxergaria. Não enxergaria. Da mesma forma também, esse homem que fez essas imagens, ele cobra do pastor coisas que são desse tamaninho. Tá certo? Mas, na verdade, o que o pastor faz de ruim com as ovelhas não é sair com a amante. Se o pastor saiu com a amante, que mal ele prejudicou as ovelhas, cara. As ovelhas e nada. Se ele prejudicou a mulher, o marido dela, ou ele e a mulher dele, é outros 500. Mas as ovelhas da igreja, o que ele prejudicou? Nada. E esse cara que faz essa filmagem, esse responsável, fica falando isso. Que é as suas ovelhas, tal. Tem dó das ovelhas. Tem dó das suas ovelhas. Pô, por quê? Se ele não fez mal nenhum para as ovelhas. Então é um cara muito mal intencionado. Um abraço carinhoso sempre às pessoas que ajudam a gente aqui no Superchat. Eu vou ler um a um. Pera aí que eu vou ler. Já vou ler, viu? Alpatroz de novo, o Douglas da Silva, o Silvio de Freitas, o Célis Gazela, o Alpatroz de novo. Beleza, obrigado. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada geral aqui. Pode ficar tranquilo. Valeu, Carla Andréia, Silvão e companhia. Então é o seguinte, gente, só para relatar aqui, sabe o quê? Infelizmente, tem muita gente que gosta de ver escândalo, gosta de ver briga, gosta de ver problemas. E aí, quando vê um vídeo desse, mata, trucida, esfola. Por quê? Será que tem alguém justo que não peca e não erra?
Ué, segundo o que está escrito, eu acredito no que está escrito, o pai olhou e não encontrou um justo, um santo, um puro. Alguém tem direito de cuidar da vida dos outros? Não. Cara, o que eu mais fico injuriado com a religião evangélica é que, mesmo quando a pessoa sai da igreja evangélica, amada, mesmo quando sai, É complicado. ela continua querendo cuidar da vida dos outros. Continua. Não é verdade? É complicado. E eu, cara, sou absolutamente, radicalmente contra isso. Se o pastor está em adultério, isso é pecado, ele vai se ver com o Criador. Ele vai... Será que o cara que está filmando pode ir lá condená-lo ou absolvê-lo? Não, Então por que vai colocar todo mundo contra o cara? não deve. Se a menina que está com o pastor aí está fazendo alguma coisa supostamente errada para outras pessoas, tá certo? Essas pessoas poderão julgá-la perante o pai? Não. Então, o que tem com a vida da menina? O que esse rapaz tem que fazer, mas eu penso que na situação do rapaz que está filmando é difícil até falar o que ele tem que fazer, porque ele está totalmente mergulhado na religião protestante. É verdade. Então, na visão dele, esse pastor é Jesus na terra. É Jesus que não podia errar. É o mediador entre ele e o Senhor Jesus Cristo. Não é, É, verdade? Não é. pode errar. Então, É. fica numa sinuca de bico até dizer o que ele tem de fazer. Mas se fosse uma pessoa fora disso daí, o que tinha de fazer? Era abandonar tudo isso e ver que isso aí é a vida do cara, é ele que decide o que é que ele vai fazer, né? Ou não. É. E ele vê que isso aí tudo na questão religiosa é uma farsa, é uma fraude. Não existe. Né? Olha aqui, ó, Isaías José Júnior diz: o ruim é que ele prega o que não vive. Só que ninguém pode julgar isso. É verdade. Ninguém pode julgar, isso é verdade. Isaías, eu concordo com você plenamente. Agora, se o cara prega o que não vive, e se com a pregação dele ele avançasse na vida de alguém, ainda seria útil. É. Porque ninguém deve olhar para ele como pregador. Ele é um cagão. Sim. Não é verdade? É. Se a pregação dele fosse boa, parabéns para quem ouviu e foi abençoado pela pregação. Agora, com a vida do cara, né, Isaías? Ninguém tem nada com isso. De maneira Né, alguma. Amadinha? Exatamente. E ninguém pode requerer que quem esteja pregando é o Messias. A Amadinha falou bem aqui, cara. Tu quer ouvir a pregação do Messias? Então sinto muito em dizer, nunca vai ouvir. Não. Porque ele já morreu, já mataram ele há muito tempo. Aquele sim, era o único que falava e tudo que falava ele cumpria, porque era o Messias. Você falou uma coisa aí que até abriu mais minha mente. Eu penso assim, se a pessoa quer saber da pregação do Messias, o verdadeiro, aquele que veio aqui e foi morto, né? Pelos religiosos, estava escrito que disso dele, mas foi pelos religiosos, isso não me sai da cabeça. Ele poderia ser morto por qualquer um, mas por quê pelos religiosos? É verdade. Mano. Né? Porque eu já me retrato, porque alguém pode até dizer, não, mas estava escrito, era o destino dele, eu sei, É. eu não estou indo contra isso. Mas por que pelos religiosos? É para deixar alguma coisa para nós É hoje. verdade, para deixar já a gente sabendo das coisas como são. Como são? Que a religião é uma praga. Tu tem que ter cuidado, cara, com os religiosos. Exato. O perigo é esse. O perigo é esse. É. Às vezes a pessoa é boa, né? A pessoa não é ruim, é boa, mas a religião torna a pessoa um ser assim, totalmente sem amor, sem querer saber o lado de ninguém, É. né? Só tem aquela visão ali que a religião coloca, né? Mas aí você falou, se a pessoa quer saber do que o Messias falou, não vai saber nunca que ele já Não morreu. vai, já morreu. Mas, se quiser saber, leia os 4 evangelhos. é. Não tem que ir nesses lugares e ficar vendo toda noite, noite após noite, o pastor falando, vamos falar a palavra do Senhor Jesus. Poxa, pega a Bíblia e lê os 4 evangelhos. O Silvio bem fala, eu até concordo com ele. Para saber sobre o Messias, leia os 4 evangelhos, pelo menos. É verdade. Mas Né? o Silvio ainda fala mais, ele fala, leia só Mateus que você já sabe tudo, não sabe Pronto, mais ele nada. ainda fala mais, ele fala, Eu leia só concordo com o Mateus. Silvio. É verdade. Lê Mateus e acabou. Ali tá tudo Tá do tudo. nosso Salvador, do nosso É. Messias. Agora vai nesses antros aí para aprender a apedrejar os outros. É pra isso. Não é verdade? É pra E apedrejar. ficar vendo um BR lá no altar, naquele altar de Baal, repetindo noite após noite um Mesma monte de coisa. mentira, a mesma coisa. E para isso usa a escritura, usa os escritos, né, que tá ali das coisas que aconteceu lá, que se passaram com o nosso Salvador para falar um monte de coisa. Quer dizer, é difícil falar para esse rapaz aí, mas é porque ele tá, né, na religião, fica meio complicado. Lendo aqui os comentários, amada, a Aparecida Oliveira diz que ele prega o que não vive. Sim, Aparecida Oliveira, portanto você deve viver o que prega, Exato. mas não cuida da vida dos outros. É isso que a gente pensa, É, né, é o amada? que a gente Errado, pensa. para nós é errado. Para mim é errado. A gente não faz. A gente não faz, exato. Não é verdade, amada? Exato. Agora, apontar, tá errado porque fez, tá errado porque não fez, é ruim apontar. Nós só estamos aqui falando a respeito do cara que gravou, para que você veja o exemplo de quem está mais errado na cena. Eu penso que é o que está gravando. Eu não tenho dúvida também É o que disso. tá gravando. Eu acho que ele tinha que cuidar do rabo dele, da vida Concordo. dele. Tá certo? Sim. Essa hora que ele tá aí cuidando da vida dos outros,
Não que eu esteja apoiando nenhum ato, tanto que aqui está minha esposa e do lado dela Não, está o marido eu dela. penso que quem conhece de verdade a verdade do nosso Messias está entendendo o que a gente está É. dizendo. Está entendendo. É. Ninguém está apoiando o ato, Não, tanto que nós não praticamos o ato. exatamente. Jamais traio minha esposa, ela me trai. Exatamente. Né, Madinha? É. Por quê? Porque a gente acha errado. Para nós é errado. Mas para quem faz, se for um crime, vai dar as contas à justiça, não sou eu. Sim. E se for pecado, e é pecado, claro, Sim. vai dar contas ao pai, Ao não é a pai, mim. Não é a mim. Então por que eu Né? vou apontar? Porque com o mesmo dedo que eu aponto, né? De repente, como é que fala? A pessoa pode ir e eu ficar. Exatamente. Né? Quando Por você alguma aponta um pra outra lá, tu aponta coisa. um monte para cá. É, por algum outro motivo, porque é muitas coisas, né? É. Para a pessoa, quando diz ser santo, é uma coisa muito difícil. Eu penso que é impossível para o ser humano. É verdade. Por isso que estamos debaixo da misericórdia, que é estranho, mas estamos debaixo da benevolência do Eterno. Porque se ele não tiver piedade de nós, até dormindo, até sem querer pensar, a gente pensa bobeira. A verdade é essa, ninguém pode se dizer que é santo. Não é verdade? Então, assim, o que a irmã está dizendo, porque ele não prega o que vive, mas é ele. É. Então, a pessoa, por exemplo, uma pessoa... É complicado até de explicar, Rubem, porque vai desenrolar um assunto muito gigantesco, É sabe? muito extenso. É muito extenso, é muito complicado de explicar, só no que a irmã escreveu, a irmã Aparecida. Entendeu? Tá bom, irmã, viu? É o que a gente pensa, viu, irmã Aparecida? Errado. Para quem vê que é errado, não faça. Mas o que os outros fazem, a gente não fica publicando, né? Estou aqui de graça. Continue doando para o canal, não? Para que o canal continue. Obrigado, meu irmão, estou aqui de graça. Cristiane Rigo, devemos agir com amor. Olha que lindo, né, amada? Sim. Mansidão, com admoestação. Se esse camarada viu isso aí, não é da competência dele, não precisa nem chegar para o pastor para falar, o pastor sabe que está errado. Sabe? Você não precisa falar para o pastor. Sabe. Ele não é criança, não é Se filho. ele sabe né? que tem esposa, tem família, a moça lá, se tiver também, sabe que tem marido e tem filho, sabe que tá errado. O que você faz na situação dessa? Passa, vai embora e nem comenta com ninguém, cara. Porque pode causar uma coisa pior. Vai causar problema e aí vai gerar pecado e vai botar a vida dos outros no inferno. Imagine que essa mulher tem filhos e tem marido É. e fica assim, essa coisa toda. Como é que fica a vida dessa mulher? Exatamente. Ah, ela procurou, ela merece. Não. Meu irmão, não vai atirar pedra nos outros porque o Messias não gosta disso. Você já viu isso no Evangelho. Aquele que tem pecado, atira. Aquele que não pecou, atira a pedra aí logo de cara. Não é verdade, amada? Então não adianta. Nada justifica isso. Aquele dia também eu vi o rapaz pegando a esposa dele na porta do motel, eu fiquei indignado. Foi. Falei, meu irmão, pô, se o cara é corno, cara, precisa dele publicar isso pra todo mundo? Resolve com a mulher, cara. Sim. Chega pra ele de mulher, a tua pererequinha linda, preciosa, eu não resisto a ela. Eu vou continuar com você assim mesmo, sendo corno. Certo. Ô, mulher, não dá mais pra ficar junto agora. Siga teu sujou. caminho, que eu sigo o meu. Acabou. Resolve os dois, É cara. E do muito jeito simples. que resolver, tá resolvido. Pronto. Quem sabe o cara gosta até de ser corno. Eu conheço um monte que gosta. Oxi! Então não tem, não é verdade, amadinha? O negócio, gente, é paz. Amada, numa relação dessa, que se o marido aceita que a mulher traia ele e ele vive bem com ela, o Criador está muito mais numa relação dessa do que numa relação onde ninguém trai ninguém e os dois vivem se chocando. Sim, não tem Por quê? respeito. Porque né? onde há acordo, cara, há o Criador. Exatamente. Seja qual for o acordo. Exatamente. Onde duas pessoas não se machucam, não tem dor, não tem sofrimento. Exatamente, Né, amada? concordo. É isso que esse pessoal não entende, principalmente quem é religioso. Mas, infelizmente, quem é religioso está muito preso ao que o pastor deturpou da Escritura. É. Né? Fala na questão ali do adultério, na questão de que casou com mulher tem que viver para sempre, não pode, aquela coisa toda, né? Que não pode separar, aquela coisa, está muito preso a isso. Então, isso aí dificulta demais. E para lavar isso daí, Rubem, É difícil, É cara. difícil, é difícil. Mas eu concordei com a Cristiane. É agir assim, com amor, com mansidão, né? O Lucivaldo Lu coloca adultério. Sim, adultério, Lucivaldo. É errado? Então nunca faça. Exato. Não é verdade? Agora, É. quem tá para lá na sua, que fique na sua, né, Mário? Exato. Será que as pessoas que estão lá são ovelhas? Não, não são não, é gado, irmão. Esse aí foi boa. Rubens Amado, cada ovelha tem um pastor que merece. O Gilberto fez uma piada aqui. Rubão, porque de repente hoje sou com essa, quem sabe amanhã estou sendo com outras também, né, Amado? Rubão, vou pegar o cartão para poder doar. Obrigado, meu irmão. O pior adultério é aquele que reduz o espírito e aliena a alma.
O pior adultério, meu irmão, é o adultério religioso, que é colocar uma coisa no lugar da outra, é adulterar. O que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que não é gasolina. Tem alguma coisa junto com ela. Tá misturado. ali. Misturado. É. Então, o adultério que a gente conhece das Escrituras, que é condenadíssimo, é o adultério É o espiritual. espiritual. Não é verdade, É. amada? Verdade. O adultério físico é pecado, é errado, inclusive é crime, e se resolve nos seus momentos certos de resolver. Sim. É pecado? Vai resolver quando? O Criador vai estar aí para julgar. É crime? Quando é que vai para o seu julgamento lá no juiz? Vai tá Vai, lá, vai né? resolver. Vai resolver. Agora, esse pecado do adultério espiritual que a igreja promove, meu irmão, isso aí é um mal, né? Extremamente nocivo. E é tão nocivo, é tão pernicioso, porque o que a igreja promove, a religião cristã, no caso é a protestante, junto com a católica promove, é muito perigoso, porque não é só o padre ou o pastor que está lá levando ele sozinho para o abismo, está levando multidões. É verdade. Né? Levando essas pessoas a cometer esse adultério espiritual. É. Né? Que é pior.